A direita brasileira, ela está altamente contaminada por uma série de falsos conceitos que vieram do comunismo. Em relação a uma série de coisas, os comunistas conseguiram disseminar os seus falsos conceitos entre o pessoal da direita. Por exemplo, esse falso conceito de que não existem raças humanas, de que não se pode mais falar em raças, essa mentira de que a ciência moderna diz que hoje em dia só se pode falar em etnias e não se pode mais falar em raça, isso é uma mentira, isso é um absurdo. Eu vou mostrar nesse vídeo o quanto isso é absurdo. Tem um post qualquer ali na internet relacionado a esse tema e alguém fala assim, eu sou da raça branca. O que acontece? A gente vê pessoas da direita atacando essa pessoa que disse que ela é da raça branca, tá? Inclusive com xingamentos e dizendo que absurdo, não existem raças e não sei o que, e já começam a xingar e atacar a pessoa, tá? O objetivo deles com esse negócio de militância gaysista é chegar num ponto em que no futuro, quando alguém disser assim, eu sou heterossexual, um monte de gente da direita começa a xingar essa pessoa. Pra que dizer que você é heterossexual? É só pra dizer que você é melhor do que os homossexuais, não sei o que, entendeu? É assim que funciona, entendeu? Hoje, se você diz, eu sou da raça branca, eu sou branco, não só os comunistas, mas um monte de direitistas vai te atacar, ele vai ficar te xingando. O que é? Tá pensando que é melhor do que os outros, não sei o que. Um monte de gente vai se sentir incomodado com isso e vai te atacar, entendeu? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: não é negando a existência das raças humanas, não é negando as diferenças raciais que se consegue combater violência de motivação racial. Ao contrário, é exatamente o contrário. Em todos os países que adotaram essa política de negar a existência das raças humanas e ficar pregando na mídia essa balela de que todas as raças têm a mesma origem, que não existem diferenças e etc., em todos esses países a violência de motivação racial aumentou e aumentou muito. Porque o fato de negar as diferenças raciais é exatamente o que mais provoca conflitos raciais. E é por isso que faz parte da estratégia comunista negar as diferenças raciais, falar que não existem raças, apesar deles falarem em racismo o tempo inteiro, que é uma tremenda contradição, né? Porque se eles dizem que não existem raças, como é que eles podem dizer que existe racismo? Para existir racismo precisa existir raça, né? Mas a gente sabe que os comunistas são os mestres da contradição, né? Então, o que acontece? Aí por aí você vê que uma coisa que vem dos comunistas não pode ser uma coisa boa, né? Tudo que vem de comunista, tudo que é criado, tudo que é inventado por comunista é inventado para bagunçar com a sociedade, para destruir a sociedade, né? E esse conceito de que não existem raças humanas é um conceito que vem dos comunistas, que através de todo um processo lento, tá? Que começou já na geração do meu avô. Nessa geração de agora, ele já conseguiu grandes resultados. Eu vou passar um trecho de uma entrevista com a Raquel Sherazade, na qual ela falou coisas absurdas, tá? Negando a existência das raças humanas e dizendo que... Vocês vão ver o que ela disse. Pergunta dos populares, olha aí. O povo fala! Fala, hein? Raquel, o que é que você está achando do racismo no futebol? O racismo é uma estupidez tão grande. A gente parte do princípio que a ciência moderna ela não admite o conceito de raças. Ela fala em etnias, porque não existem raças. Uma raça Existe só. uma raça só, a raça humana, né?
É muito triste isso aí, porque é o seguinte, ela acha que falando esse tipo de coisa, ela está promovendo a não violência de motivação racial. Na verdade, isso aí tem um efeito contrário. Negar as diferenças entre as raças humanas é exatamente o que mais promove a violência racial. Nessa primeira parte aí, como vocês puderam ver, ela disse: a ciência moderna não admite o conceito de raças. Pois eu vou agora ler para vocês uma coletânea dos melhores artigos, dos melhores cientistas da atualidade, dos melhores geneticistas da atualidade, entre outros cientistas, mas principalmente geneticistas, que dizem exatamente o contrário, que dizem que é inegável a existência das raças humanas. E aí, em seguida, ela diz o seguinte: a ciência moderna não admite o conceito de raças, ela fala em etnias. Não é a ciência moderna que fala em etnias em vez de raças. Esse negócio de falar em etnias em vez de falar raças é uma estratégia dos comunistas, entendeu? Isso nunca partiu da ciência. Então ela disse: a ciência moderna não admite o conceito de raças, ela fala em etnias, não existem raças. Claro que existem raças, eu vou demonstrar isso agora. Existe uma só raça, que é a raça humana. É de doer isso aí, viu? É muito absurdo. A ciência diz que na espécie humana existem várias raças. E dentro de cada raça existem etnias. Tá? Então vamos lá. Vou começar a ler para vocês o artigo, tá? Que é uma coletânea das declarações dos melhores geneticistas do mundo. Vamos lá. Isso saiu na revista Genome Biology, tá? Que é uma revista de renome internacional, é uma das principais revistas reconhecidas pela comunidade científica internacional. Os melhores cientistas do mundo reconhecem essa revista como sendo uma das melhores do mundo em termos de ciência, tá? Vamos lá. A TV fala muito sobre o quão similares são os genes das raças, que todas são 99,9% semelhantes. O que não te contam na TV é que esse 0,01% que diferencia as raças humanas representa uma proporção gigantesca de nucleotídeos que provocam inúmeras e grandes diferenças. O número 3 de julho de 2002 da revista Genome Biology, 2002, ou seja, ciência moderna. O número 3 de julho de 2002 da revista Genome Biology, que é editada pelo Departamento de Genética da Universidade de Stanford, entre muitas outras coisas, diz: não só é possível, como também é desejável e necessária a identificação clínica da origem racial do paciente, pelas diferentes respostas das enzimas metabolizando medicamentos em cada raça. Você vê que eles usam o termo raça, não usam o termo etnia, não, porque etnia é outra coisa. As diferenças biológicas entre as raças podem ser facilmente identificadas com qualquer método de pesquisa, seja RFLP ou SNP. Com qualquer um dos métodos se identifica a mesma origem racial. Um branco é branco estudado por meio de SNP ou de RFLP. Dizer que pode haver mais diferenças entre indivíduos da mesma raça do que entre indivíduos de raças diferentes, como costumam mentir na TV, é totalmente falso. As diferenças genéticas entre as raças é reforçada pelo estudo dos alelos que influenciam em doenças. Dos 3.849 alelos sob classificação SNP,
só 21% são comuns a todos os humanos, ou seja, 79% de diferenças raciais. 800 pacientes brancos e 800 pacientes negros com problemas no coração tomaram o medicamento acienalaprim e observaram-se diferentes respostas. O medicamento não fez efeito em pacientes negros. Por quê? Porque são raças diferentes. A codeína, os beta-bloqueadores e alguns antidepressivos também não fazem efeitos em negros. Craig Venter, do Cholera Genomics, um dos pais do Projeto Genoma, assegura que a raça branca é mais resistente ao HIV do que a raça negra. Cada raça tem a sua própria estrutura clínica. Precisamos valorizar as diferenças raciais em vez de temê-las. Vou repetir essa parte que vale a pena. Precisamos valorizar as diferenças raciais em vez de temê-las. Cada raça tem uma estrutura óssea diferente. Foram encontradas diferenças no crânio, nos dentes, no fêmur, na ossatura das pernas, na ossatura das costas e no cóccix. Também foram encontradas 56 diferenças na face de 800 esqueletos de raças diferentes. Dentistas que trabalham na África conseguem identificar se um dente é de um branco ou de um negro só numa olhada. Os estudos foram realizados pelo Departamento de Medicina de Stanford, pelo Departamento de Medicina da Universidade de São Francisco, pela doutora Darlene Applegate, antropóloga da Universidade de Western Kentucky, pelo doutor Donaldson, da Universidade de Vitória, no Canadá, e pela doutora A. Albert, da Universidade da Carolina do Norte. Em ciências médicas, identificar a raça do paciente é tão fundamental quanto identificar o sexo ou a idade. Jared Diamond, fisiologista da UCLA, sobre os 99,45% de semelhança genética entre os humanos e os chimpanzés, afirma que podemos considerar os grandes macacos como raças humanas. Ou podemos também considerar cada raça humana como uma espécie diferente. Vou ler de novo. Jared Diamond, fisiologista da UCLA, sobre os 99,45% de semelhança genética entre os humanos e os chimpanzés, afirma que podemos considerar os grandes macacos como raças humanas. Ou podemos também considerar cada raça humana como uma espécie diferente. Só depende dos cientistas quererem dar uma classificação mais ampla ou mais restrita, ou seja, só depende disso. Ele confirma que dos mais de 30 mil genes que compartilhamos com os chimpanzés, só 50 influenciam para que eles não falhem e não formem uma sociedade tão complexa quanto a nossa. Com um cão de rua, compartilhamos 95% do nosso DNA. Compartilhamos 14 mil genes com um nemátodo, ou seja, uma larva, o que ultrapassa as proporções raciais em 0,01%. Bastante difícil para um biólogo honrado estabelecer se falamos de raças ou espécies. Vocês estão entendendo isso aqui? Então, isso aqui ele está demonstrando que o 0,01% de diferença racial não é pouco, como mentem na mídia. Esse 0,01%
é o suficiente para determinar, inclusive, que seja uma espécie diferente. Muitos animais, por causa dessa diferença de 0,01%, são considerados espécies diferentes. Tá? Por quê? Porque essa diferença em genética representa muita... Em genética, 0,01% representa muita diferença. Continuando. Pesquisadores do laboratório privado Janssen Pharmaceuticals, de Connecticut, melhor equipado e financiado do que a maioria dos laboratórios oficiais, afirmam que dos 32 mil genes encontrados no Projeto Genoma, há 400 mil versões diferentes. Encontramos diferentes versões dos genes entre as diferentes raças, disse um dos cientistas. Kenneth Kidd, geneticista da Universidade de Yale, escreveu uma extensa carta aos pesquisadores do Projeto Genoma e ao governo dos Estados Unidos, após eles negarem publicamente que encontraram diferenças raciais. Olha isso. Vou ler de novo. Kenneth Kidd, geneticista da Universidade de Yale, escreveu uma extensa carta aos pesquisadores do Projeto Genoma e ao governo dos Estados Unidos após eles negarem publicamente que encontraram diferenças raciais. Ou seja, o governo dos Estados Unidos foi lá, né, dar uma abafada, dizer para eles não divulgarem a verdade, né? Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, né, já faz tempo que com os democratas, né, do mesmo jeito que o PT adora falar em democracia aqui, os democratas lá são comunistas, né? Por causa da pressão dos democratas lá nos Estados Unidos, eles já estão há muito tempo utilizando desse processo de fazer com que a mídia, principalmente, negue as raças humanas, exatamente para provocar conflitos raciais. Então, continuando. Na carta, ele lhes chamava de mentirosos e os desafiava para um debate público na TV, que foi recusado pelo governo americano. Lógico. A TV fala muito, preste atenção nessa parte agora. A TV fala muito sobre o quão similares são os genes das raças, que todas são 99,99% semelhantes. Com isso, eles querem dar a falsa ideia de que não se pode falar em raças. O que não te contam na TV é que esse 0,01% que diferencia as raças humanas representa uma proporção gigantesca de nucleotídeos que provocam inúmeras e grandes diferenças. Essa parte eu já tinha lido no começo, porque ela era uma manchetezinha do artigo, tá? Jay Cohn, professor de medicina da Universidade de Minnesota, critica os políticos e os jornalistas por mentirem que não existem diferenças raciais biológicas. É um absurdo, aí é uma frase dele que está entre aspas aqui, é um absurdo, negar ou desprezar a ideia de raça não vai fazer com que desapareçam as diferenças biológicas. Isso aqui é uma declaração do Jay Cohn. Vincent Serick, biólogo da UCLA, tem encontrado menos diferenças entre um lobo do Alasca e um cão Cocker Spaniel do que entre as raças humanas, o que não significa que os lobos e os cães sejam iguais, e desafia, prove meter vários lobos dentro de casa como animais de companhia. Henry Harpending e John Rutherford, antropólogos da Universidade de Oneonta, em New York, asseguram que as populações humanas descendem de grupos ancestrais que estiveram isolados uns dos outros há cerca de 50 mil anos. Vou repetir essa parte que é muito importante. Henry Harpending e John Rutherford, antropólogos da Universidade de Oneonta, em New York, essa é uma das melhores universidades do mundo,
asseguram que as populações humanas descendem de grupos ancestrais que estiveram isolados uns dos outros há cerca de 50 mil anos. Ou seja, as diferentes raças humanas não têm a mesma origem, têm origens diferentes. E tudo isso é omitido para você nas escolas, nas universidades, na mídia. Não só omitem, como mentem para você. Por isso é que é importante a pessoa pesquisar as coisas, pesquisar a fundo, tá? Continuando. Ana de Renzo, antropóloga do laboratório Wilson, em Berkeley, diz o mesmo. Nós não viemos do mesmo grupo de grandes macacos que um bom dia decidiu descer das árvores na África e converter-se em hominídeos, que é aquela historinha mentirosa que contam na TV e nas escolas. Vou repetir que essa parte aqui também vale a pena um replay. Ana de Renzo, antropóloga do laboratório Wilson, em Berkeley, diz o mesmo. Nós não viemos do mesmo grupo de grandes macacos que um bom dia decidiu descer das árvores na África e converter-se em hominídeos, que é aquela historinha mentirosa que contam na TV e nas escolas. Joseph Graves Jr., biólogo evolutivo da Universidade Estatal do Arizona, apoia as diferenças raciais e diz: não espere que um esquimó acabe jogando na NBA. Os negros têm menos gordura corporal e mais porcentagem de músculo do que as outras raças. Ben Sotin, diretor do Centro de Pesquisa Muscular de Copenhague, assegura que 25% do êxito dos esportistas negros é devido à estrutura corporal da raça negra, esqueleto, pulmões e menos tempo para metabolizar o alimento na massa muscular do que as outras raças. John Entin, da Universidade da Pensilvânia, questiona se é ético que em uma corrida de 100 metros corram juntos brancos, negros e orientais, já que a genética racial pode dar mais vantagem do que o doping. Claude Bouchard, do Centro de Pesquisas Biomédicas de Pennington, em Louisiana, realça que os negros da África Ocidental têm a máxima porcentagem de fibras musculares de crescimento rápido do mundo, por volta de 75% do total dos músculos. O Instituto Neuromuscular de Sydney, na Austrália, descobriu que 20% dos brancos e dos orientais não podem gerar a actinin 3, que dá resistência muscular. Mais 97% dos Zulus e dos Bantus, ou seja, Zulus e Bantus são etnias negras. Isso sim é etnia. Tá? 97%... então vou ler de novo. O Instituto Neuromuscular de Sydney, na Austrália, descobriu que 20% dos brancos e dos orientais não podem gerar a actinin, é isso mesmo? Actinin 3, que dá resistência muscular. Mais 99% dos Zulus e dos Bantus a produzem em grandes quantidades. Steven Ruddish, cirurgião muscular e biólogo da Universidade de Davis, Califórnia, assegura que o gene EPO se encontra em maior proporção na raça negra do que nas outras raças. Ellen Bloch, farmacóloga molecular da Universidade de Stanford, afirma que cada raça tem vantagens em diferentes esportes. Clive Harper, neuropatólogo do Hospital Universitário de Sydney, na Austrália, descobriu que os nativos australianos têm a área cerebral do pensamento visual 255 vezes maior
do que todas as outras raças, uma proporção aproximada da dos predadores, como os leões e as águias, que dá uma área visual maior e ajuda a dominar melhor a paisagem da savana ou da pradaria, em busca de presas ou para se defender dos agressores. E se não me engano, essa mesma raça é uma raça que eu estudei há um tempo atrás, na escola inclusive, que no tempo que eu estava no primeiro ano do segundo grau, ainda não tinha esse tipo, o marxismo cultural ainda era bem fraquinho e ainda tinham professores que ensinavam a verdade. E um professor de geografia, ele ensinava sobre as diferentes raças humanas, e ele falou de uma raça na Austrália que o olfato dessa raça é tão desenvolvido que eles são contratados pela polícia para farejar droga no lugar dos cães. Se não me engano, é essa raça aqui, dos nativos australianos, os aborígenes. Se não me engano, é essa. O Dr. Rybeck, do Instituto Sueco de Defesa Nacional, presta atenção que essa parte aqui é muito interessante, olha só. O Dr. Rybeck, do Instituto Sueco de Defesa Nacional, assegura: quando formos capazes de identificar totalmente as variações do DNA, poderemos fabricar armas biológicas que diferenciam brancos, árabes, orientais, negros e todas as outras raças. Que é prova maior do que essa de que as raças humanas são uma realidade. Eles estão desenvolvendo, e não só, tem outros governos aqui, que vocês vão ver mais adiante, existem vários governos no mundo que estão patrocinando o desenvolvimento de armas biológicas capazes de afetar somente uma determinada raça. Olha isso, que é prova maior do que essa. Aí continua. Relata também que a Rússia, apesar da sua política de negar as diferenças raciais, continua pesquisando nesse tema desde 1976. Não só os cientistas asseguram que as raças humanas são uma realidade e que existem inúmeras e grandes diferenças entre elas. Até mesmo os grupos seguidores do politicamente correto, que negam a existência das raças humanas, volta e meia acabam deixando escapar que sabem que as raças humanas são uma realidade. Em 2002, a organização Human Rights entrou com uma ação contra a Espanha, alegando que os marroquinos ilegais menores de 18 anos, que podem viver em centros de amparo do governo, estavam sendo expulsos do país com base no exame de raio-x das mãos para determinar a idade, e que esse exame não poderia ser usado porque as tabelas ósseas de idade se baseiam em medidas da raça branca. Outros grupos seguidores do politicamente correto, que negam a existência das raças humanas, como o Save the Children in Europe e o Acnur, também acabam se entregando ao criticar esse exame usando os mesmos argumentos da Human Rights. Essa tabela de diferenças genéticas entre humanos e animais, que é uma tabelinha que vem aqui embaixo. Vai ter o link aqui embaixo do vídeo para vocês acessarem esse artigo, tá? Que está em uma das minhas páginas. E aproveita e curta a página. Essa tabela de diferenças genéticas entre humanos e animais mostra as inúmeras e grandes diferenças que são provocadas por uma porcentagem mínima de diferenças genéticas. Vou até reler que vale a pena. Essa tabela de diferenças genéticas entre humanos e animais mostra as inúmeras e grandes diferenças que são provocadas por uma porcentagem mínima de diferenças genéticas. Estudo feito por John Goldrum e associados da Sociedade de Antropologia dos Estados Unidos. Diferenças genéticas entre humanos e chimpanzés, só 0,55%. E provoca essa diferença toda. A diferença entre os humanos e os ursos polares é somente de 0,68%. E olha o quanto nós somos diferentes dos ursos.
A diferença entre os humanos e os leopardos é só de 0,8%. E olha o quanto nós somos diferentes dos leopardos. As diferenças entre o ser humano e um búfalo é só de 0,729%. E olha a diferença entre os humanos e um búfalo. Para vocês verem como é que uma diferença genética mínima provoca inúmeras diferenças raciais. Com esta tabela, fica ainda mais fácil visualizar as diferenças gigantescas que são provocadas pelo 0,01% de diferenças genéticas entre as raças humanas. Aí eu fiz questão de colocar embaixo do artigo uma infinidade de bibliografias em português e em inglês que vocês podem consultar para comprovar isso. E eu coloquei tanta bibliografia que a parte da bibliografia ficou mais extensa do que o artigo que eu li para vocês. E o racismo num país multicultural, num país multicolorido como o Brasil, chega a ser um paradoxo. Nós somos um país mestiço, feito da mistura de índios, de negros, de orientais, de brancos. Nós somos uma grande mistura de raças. Aí, primeiro ela fala que o Brasil é um país multicultural e multicolorido. E em seguida ela diz que o Brasil é um país mestiço. Porra, é impossível, ou é uma coisa ou é outra. Um país ter multiculturalismo, precisa existir várias raças diferentes. E para o país ser multicolorido também, é preciso que hajam várias raças diferentes. A partir do momento que você diz que o país é todo mestiço, então isso significa dizer que não existe multiculturalismo, existe uma cultura só, né? E que não é colorido. Porque se todos são mestiços, todos têm a mesma cor. E aí é que entra a questão da preservação das raças, que é importantíssima. Por quê? A miscigenação, ela promove a destruição de todas as raças. A miscigenação, ela é ruim para todas as raças. Entendeu? Eu vou depois gravar um outro vídeo falando só sobre os problemas da miscigenação. É ruim para todo mundo. Por exemplo, a raça indígena, ela foi dizimada e está em total risco de extinção. Por quê? Por causa da miscigenação. Porque eles começaram a se miscigenar descontroladamente e a raça indígena está para acabar. Existem pouquíssimos índios no mundo. Por quê? Por causa da miscigenação. A miscigenação destrói as raças. Hoje em dia, a raça branca representa só 8% da população mundial. Estão se miscigenando, estão se comportando como se a raça branca fosse infinita e não pudesse acabar nunca. Estão colocando a raça branca em risco de extinção. Tem previsões aí de que a raça branca vai ser extinta daqui a não sei quantos anos. Esqueci agora qual é a previsão. Eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas brancas vão se preservar e vão, em algum momento, se conscientizar e vão se preservar. Mas existem previsões aí pessimistas de que a raça branca está em sério risco de extinção. E está mesmo em sério risco de extinção. Tá? Eu falei previsão pessimista, mas na verdade não. Na verdade é uma previsão bastante realista. Tá? Eu é que estou sendo otimista. Então tá, vou colocar agora o terceiro trecho da entrevista. E mais, no futebol, minha gente, os grandes ídolos do futebol, as maiores estrelas do futebol são negras, foram negras. Nós temos foi o Didi, foi o Pelé, foi o Diamante Negro, nosso Leônidas da Silva, todos são negros. Então, racismo, nem dentro nem fora do futebol, é inadmissível, é uma ignorância sem tamanho. Agora aí vocês vejam a incoerência. Se ela dissesse assim: pessoal, vejam só,
os melhores jogadores do Brasil foram todos brancos, aí começasse a citar o nome dos jogadores, o fulano de tal, o cicrano não sei das quantas, todos eles brancos, pessoal. Os melhores jogadores do Brasil foram todos brancos. Se ela falasse isso, ela ia ficar a semana inteira não, o ano inteiro sendo chamada de racista por toda a mídia brasileira. Agora ela dizer que os melhores jogadores de futebol do Brasil são todos negros. Vejam como os melhores jogadores de futebol do Brasil são todos negros. Aí pode, aí não é racismo. Quando você começa a negar as diferenças raciais, aí que você começa a provocar conflito por causa disso. Por quê? Porque cada raça tem o seu comportamento próprio, tem os seus gostos próprios. A gente vê facilmente, a gente constata isso facilmente em relação à música, em relação aos esportes, em relação ao comportamento. É da raça, é igual as raças de animais. Nós somos animais, assim como todos os animais na face da Terra, nós somos animais também. Quando tem esse multiculturalismo, porque isso sim é o multiculturalismo, isso sim é a diversidade, quando existem várias raças, e não quando existe a mistura delas. Então, por exemplo, quando tem dentro de um mesmo país o multiculturalismo, várias raças no mesmo país, quando a população sabe que cada grupo é diferente um do outro, eles se respeitam, porque eles vão procurar respeitar as diferenças que existem. Se as pessoas aprendessem desde pequenininhas nas escolas, depois nas universidades, isso fosse dito na mídia, que cada raça é uma raça diferente, com origens diferentes, que cada uma tem que preservar a sua cultura, as suas tradições, etc. Isso gera menos conflitos raciais, muito menos. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!